caótico, ele fala, você vai piorar antes de melhorar? Essa história de classificar o terceiro colocado numa Copa de 48 seleções é talvez um jeito de resolver uma Copa com 64, Piper. Ah, vocês não gostaram, teve jogo de compadre. Então, os Estados Unidos já começam a projetar uma nova candidatura para a Copa do Mundo de 2038, né? E isso conseguiria acomodar isso que a gente está sentindo agora. Porque daí os terceiros colocados iam se classificar em ponto. Andrew Giuliani, diretor executivo da Força Tarefa da Casa Branca para o Mundial, afirmou que o país pode sim disputar o direito de receber a edição de 2038, especialmente, a FIFA adora agradar os Estados Unidos, se o torneio ampliar o torneio de 48 para 64 seleções. Giuliani, porém, ponderou que o foco no momento, Piperno, é concluir com sucesso a organização da Copa de 2026. E a gente acredita que eles não estão pensando no depois, não conversam sobre nada disso. A gente tem certeza que eles estão preocupados só com agora. Os Estados Unidos, em conjunto com o Canadá e o México, fazem essa Copa, né? Antes de lançar oficialmente a campanha para receber um novo torneio de mundial de futebol masculino, os Estados Unidos já estão mexendo os pauzinhos para receber um novo mundial. Do jeito que eles quiserem, né, Pipano? Porque eles não querem um time, não vai. Eles não querem outro time, não pode ficar. Eles querem 64 seleções, acho que eles vão ter que escolher 64 seleções, porque tem que ser do jeito deles. Bom, a gente não pode esquecer que 2 meses atrás, um amigo do presidente Trump tentou, inclusive, convencer a FIFA a substituir o Irã pela Itália, né? E aí usaria como pretexto o fato de que isso poderia, de alguma forma, ser um fator de distensão nas relações entre a primeira-ministra italiana Giorgia Meloni e o presidente Trump. Eles eram aliados, depois romperam e tal, enfim. E aí, essa possibilidade, então, faria com que tudo terminasse em pizza e muito bem para todos. Obviamente, isso não foi à frente, ainda bem. Agora, Copa de 30, então, vai ser aquela Copa com 6 sedes, as 3 da América do Sul, mais Espanha, Portugal e Marrocos, a de 34 na Arábia Saudita. Eu fico imaginando como a FIFA vai ganhar dinheiro com essa Copa lá das 1001 noites. E aí, então, esse ciclo todo se fecharia com a Copa de 38 lá nos Estados Unidos, mais uma vez, com 64 seleções. Fato esse que foi repercutido por uma matéria, depois da publicação de uma matéria pela BBC, né? O repórter lá da BBC ouviu inclusive o Andrew Giuliani, esse personagem citado aqui, como ele que é uma espécie de coordenador do atual Mundial, e ele deixou aberta a possibilidade. Não disse nem que sim, nem que não. Veja bem, estamos pensando agora nessa Copa, mas se por acaso a FIFA estiver lá ventilando essa possibilidade, nós temos espaço, estádios e tudo suficiente para abrigar 64 seleções no momento cara de pau dessa entrevista. Ô Morelli, nós estamos no 15º programa de Copa e no comecinho a gente falava sobre o ambiente estéril, né, de Copa do Mundo, pouco envolvimento local, ainda naquele começo com as finais da NBA acontecendo, o povo americano pelo menos na costa leste, distante da seleção que está jogando na costa oeste, então pouco envolvimento do americano, mas agora a gente está com 15 dias de Copa do Mundo e a coisa esquentou, até que os Estados Unidos se classificaram para o mata-mata, e aí quando tem mata-mata e jogo que não termina empatado, para americano o jogo que termina empatado é estranho para eles. Queria que você contasse um pouquinho dessa evolução que aconteceu aí, entre uma total e sei lá, não é uma ignorância, mas sei lá, ignorando o fato da Copa estar acontecendo, para agora como é que esquentou o clima. Se é que é porque tem mais turista ou porque o americano entrou na onda? As duas coisas, Marília, as duas coisas. Os turistas chegaram para essas fases, eles estão circulando, ganhando confiança também nos Estados Unidos. A gente começou uma Copa muito sob desconfiança, né, do que podia acontecer com o ICE, com os torcedores latinos, com os torcedores estrangeiros. Teve o caso do Irã, que a gente falou muito no começo da Copa do Mundo. Então tudo isso foi dando uma assentada, foi dando uma acalmada, e aí o torcedor começa a sair um pouquinho mais com camisas da sua seleção, andando pelas ruas, eles andam em bloco, então onde você vê um alemão, você vai ver 200 alemães. Geralmente nos dias dos jogos eles aparecem mais claro, estou falando de Nova York, mas também existe o envolvimento do americano com a Copa do Mundo em alguns locais públicos, com camisas da seleção brasileira, a camisa da seleção dos Estados Unidos.
A camisa dos Estados Unidos é uma das mais procuradas na loja lá do Pelé, na Times Square. Então, assim, tá todo mundo comprando essa Copa. Teve também aquele momento, por causa do basquete, ninguém estava muito ligando para a Copa do Mundo, primeiras rodadas. Então, e o basquete tomou conta de tudo. Depois do desfile do campeão, nas ruas aqui de Nova York, o pessoal se voltou para a Copa do Mundo. Você já vê em bares, muita gente se reunindo para ver jogos da seleção, em parques públicos também, muita gente se reunindo para ver jogos da seleção. Alguns prédios começam a colocar as cores da seleção americana e de uma bola na imagem assim, dos prédios com luzes. Então tudo isso está ganhando corpo, tudo isso está ganhando um pouco mais de peso, pelo menos na cidade de Nova York, onde tem muita gente e tem muito estrangeiro também, né? Tem muito estrangeiro. Então é uma cidade muito movimentada e a Copa, sim, tá tomando conta com os Estados Unidos também bem, né? Classificados e bem, né, com um time mais ou menos aí equilibrado. Então, pegou. Eu diria que a Copa pegou aqui nos Estados Unidos, pelo menos na região de Nova York. Olha só, eu dei mais tempo para quem estava no intervalo do